Meu nome é Rodolfo Hammer, sou advogado, especialista em direito previdenciário. A lei autoriza agora o benefício de auxílio-doença sem a necessidade de perícia médica presencial. Quer saber como? Fique comigo até o final do vídeo. Uma nova legislação previdenciária tem autorizado que as pessoas que têm alguma incapacidade para o trabalho possam pedir o auxílio-doença, que hoje é conhecido como benefício por incapacidade temporária, peçam esse benefício diretamente pelo sistema do Meu INSS, sem a necessidade de passar por uma perícia presencial. Isso tem acontecido em diversos locais do Brasil. O que é importante você saber? Nós vamos aqui hoje tentar esclarecer como funciona essa nova legislação e por que esse tipo de benefício está sendo concedido de forma online, ou seja, sem a necessidade da perícia presencial na agência do INSS. O que tem acontecido é que muitas pessoas, por falta de conhecimento e por não ter habilidade de utilizar a internet ou o sistema do Meu INSS, acabam não pedindo o benefício e muitas das vezes a perícia é marcada para tempos muito distantes, muito longo, ou às vezes naquela cidade específica não há sequer a perícia para agendamento. O que você tem que fazer? A primeira coisa, e nós temos aqui reiteradas vezes falado isso no canal, é que você se cadastre no Meu INSS. Mantenha lá os seus dados sempre atualizados, porque isso vai facilitar e vai fazer com que você tenha acesso a vários benefícios previdenciários e as informações previdenciárias que você precisa. Nós estamos aqui falando especificamente do benefício de incapacidade, de benefício por incapacidade temporária, aquelas pessoas que têm uma incapacidade por um determinado tempo. E esse benefício ele era conhecido como auxílio-doença. O que tem acontecido? O que a legislação permitiu? Ela permitiu que, se você tiver uma incapacidade e que se essa incapacidade proíba você de trabalhar por mais de 15 dias, você possa pedir esse benefício, ou seja, requerer ao INSS de forma online. E para isso você vai precisar juntar toda a sua documentação médica, o seu atestado, o seu relatório médico, os seus exames, para que o perito do INSS analise isso de forma online, sem a necessidade, como nós já dissemos, de você ir presencialmente até um posto, uma agência do INSS. O que é importante observar? Que esse relatório médico ele precisa ter o nome do médico, o CRM do médico, o carimbo do médico e simplesmente explicitar, ou seja, explicar qual é a doença incapacitante que você tem. Porque o que dá direito ao benefício não é a doença em si, mas a incapacidade que ela gera quando você vai relacionado ao seu trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença, um câncer, por exemplo, mas essa pessoa consegue trabalhar, ela não está incapacitada, ela não teria, em princípio, direito ao benefício. Por outro lado, essa pessoa tendo o câncer e esse câncer incapacitando ela pelo trabalho, seja por conta das sessões de quimioterapia, por exemplo, ela pode sim ter direito ao benefício. Então é importante você ter esse bate-papo com o médico para que ele ateste qual é a sua incapacidade e não simplesmente qual a sua doença. Ele tem que falar que aquela doença que você tem te incapacita para o trabalho. E nesse relatório médico, nesse laudo, deve constar o nome dessa doença, o porquê que ela te incapacita, qual é o CID dela, o código dela, e além disso, se você tiver, anexar ainda os exames médicos que você tenha, relatórios que você tenha, prontuários médicos que você tenha, tudo isso de forma organizada e legível. É importante que o médico escreva isso de forma legível. Se você conseguir, peça para que ele digite, ao final ele assina e carimba. Uma mudança importante nessa legislação é que esse benefício, que é feito sem a necessidade da pessoa se deslocar até uma agência do INSS para perícia, ele vai ser concedido por no máximo até 90 dias. E não admite, ou seja, não cabe pedir prorrogação, pedir um novo benefício deste mesmo, prorrogar. Você não consegue fazer esse sistema de prorrogação e será necessário fazer um novo pedido. Olha, o médico, muitas vezes, ele pode não chegar, o médico perito, ele pode não chegar à conclusão através daqueles exames que você juntou. E aí esse médico pode sim te chamar para uma perícia presencial.
mas na maioria dos casos o perito, no caso, ele tem avaliado e concedido o benefício por este período. Outra coisa importante, nós estávamos aqui falando deste laudo médico que ele precisa ter, é o prazo em que você ficará afastado. É importante que o seu médico, coloque por quanto tempo ele entende que você necessita do benefício. Veja, tudo isso nós estamos trazendo aqui para que você peça esse benefício de forma online, sem a necessidade de ir para uma agência da Previdência Social fazer a perícia médica. Mas quais são as agências, ou quais são as localidades, ou por que essas localidades estão assim? As agências que têm, por exemplo, um agendamento para a perícia médica superior a 60 dias, se isso estiver acontecendo, você pode fazer esse sistema de perícia, entre aspas, online, e para aquelas agências que têm uma demanda maior do que 20%, tem um número de demanda maior do que 20%. Então, o que é importante você ter em mente a partir de agora? Conversar com o seu médico, pedir o seu relatório médico, pedir os exames. Eu cito como exemplo alguém que tem aqui, um outro exemplo, um problema cardíaco. Além de consultar o relatório médico falando que ele tem uma cardiopatia grave, é importante que você junte, neste caso, o seu eletrocardiograma, porque esse exame ele complementa aquele relatório médico. Os médicos, peritos do INSS, têm avaliado e têm dado sim o benefício. Lembre-se, por 90 dias e não há prorrogação. A ideia dessa medida é fazer com que os benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, seja deferido a quem realmente tem direito e, posteriormente, poderá ser chamado por uma perícia presencial para averiguar se realmente a pessoa tinha ou não aquela incapacidade que fez com que ele tivesse direito ao benefício previdenciário. Então, o que eu queria trazer aqui é exatamente isso, essa possibilidade da concessão do benefício por incapacidade temporária sem a necessidade da perícia médica e como você tem que observar esses pequenos detalhes que irão fazer toda a diferença no seu pedido. Lembre-se, acesse o meu INSS, se cadastre. Se você tem um problema, uma doença incapacitante, faça a sua perícia de forma online, que ela é muito mais segura. Eu espero ter sido útil. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho, pois ele será responsável para que você receba todos os nossos vídeos e atualizações aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.